Bem, meus queridos, né, hoje vamos continuar com o nosso estudo desse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente, tá? E a aula de hoje vai ser ministrada pelo Dr. Lote, vulgo Gonçalves, e vai trazer para a gente o capítulo 3, O Poder Milagroso do Seu Subconsciente. E ao final, né, da apresentação do Gonçalves, a gente vai entrar para a discussão. Beleza? Então, Gonçalves, pode assumir e excelente aula para você. Obrigado a todos, obrigado Pedro Lima, nosso mentor, nosso coordenador do nosso grupo de estudo, né? E hoje coube a mim falar sobre o terceiro capítulo do livro O Poder do Subconsciente. E o terceiro capítulo desse livro, ele fala do poder milagroso do subconsciente. É uma parte um pouco mais complexa para a gente entender cada detalhe, e eu preferi grifar e ler para vocês, para a gente não se divagar e perder a parte principal, né? O sério, o conteúdo principal, a ideia principal que o autor quis passar aqui para a gente. E aí, em cima do que a gente lê, a gente vai fazer o nosso comentário, vai colocar algumas coisas a mais aqui, tá? Então, o capítulo 3 inicia assim: o poder do seu subconsciente é ilimitado. Ele inspira e orienta, evoca cenas vividas do tesouro da memória, controla os batimentos do seu coração, a circulação do sangue, regula a digestão, a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele transmuta em tecido, músculo, osso, sangue, e esse processo estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha nessa terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa. Está sempre em atividade. Você pode certificar-se desse milagroso poder simplesmente dizendo a ele antes de dormir que quer que certa coisa seja realizada. E você vai ficar atônico ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado de que deseja. Ele é uma força, é uma fonte de poderes e sabedoria que põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia planetas e suas órbitas e faz com que o Sol brilhe. Aqui ele está começando a explicar desse poder, essa força que tem o nosso subconsciente, do que ele é capaz de fazer. O nosso subconsciente é ele que controla a nossa vida, é ele que controla quando eu estou acordado, quando eu estou dormindo. Ele controla, independente de eu querer ou não querer, ele está funcionando. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias, sem parar, né? Então, é independente do que eu esteja fazendo, o meu subconsciente está agindo, ele está controlando todo um sistema, todo um ecossistema que que é a gente mesmo, né? Então, desde a criação de células, né, da multiplicação de células, da multiplicação de tecidos, da eliminação das células, do que a gente se alimenta, o que ele vai fazer com aquele alimento, o que vai separar de água, o que é bom, o que não é bom, o que ele vai eliminar, qual o órgão que vai fazer a sua atividade, para que nós podemos estar aí com o nosso sistema, todo o nosso sistema funcionando em perfeita harmonia. E é interessante que ele diz o seguinte: o subconsciente está lá no cerne, então ele sabe tudo sobre a gente. Ele sabe tudo sobre a nossa formação, como que forma um órgão, como que vai formar os nossos sistemas. Então ele tem toda essa informação, essa carga genética
essa informação genética está tudo no nosso subconsciente também. E ele diz o mais interessante, ele é a fonte de sabedoria, porque através do subconsciente é que nós nos ligamos ao onipotente. E alguns livros falam da massa amorfa, outros falam esqueci o outro nome aqui, mas várias maneiras que vários livros se referem ao subconsciente e a esta ligação com o ser superior, né, e dando nomes diferentes. Exatamente, talvez com uma ideia de não levar para o lado religioso. Porque quando a gente leva um negócio para o lado religioso, a gente coloca a religião no meio e acaba não entendendo o princípio, aquilo que está sendo passado, né? Então, nem sempre eles vão falar de Deus, mas o que ele está falando, nem sempre eles vão falar a palavra Deus, mas o que ele está falando exatamente da presença de Deus, né? Então, através do nosso subconsciente, nós estamos falando essa ligação entre nós e o eterno, entre nós e o onipotente, entre nós e a massa, a inteligência, outras denominações que podem ser dadas a Deus, né? Prosseguindo aqui, a mente subconsciente pode considerar independência do tempo e do espaço. Pode livrá-lo de toda a dor e sofrimento. Dar solução para todos os problemas, quaisquer que sejam. Há em você um poder e uma inteligência que transcende muito o intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Essas experiências farão rejubilar-se e acreditar no poder milagroso da mente subconsciente. Então, mais uma vez, está reforçando que ele, o nosso subconsciente, ele não está preso a espaço, ele não está preso ao tempo, né? Nosso subconsciente pode levar a gente para um lugar onde nós conscientemente ainda não fomos. Quando nós conscientemente ainda não chegamos lá. Mas ele pode ir a este lugar, a esta fonte, e trazer de lá coisas que nós ainda não vimos, né? Que ainda a gente não se materializou aqui no mundo material, no nosso mundo aqui ainda, né? Acho que Jesus mesmo que diz que aquilo que nós ainda não vimos, aquilo que nós ainda não chegou no coração do homem, que boca nenhuma viu, falou, não chegou no ouvido, mas não chegou no coração, é tudo aquilo que Deus ainda tem para nossa vida, que tem para liberar para nossas vidas. Então, quando ele está falando algo assim, biblicamente falando de algo que a gente não tem acesso ainda, a gente não tocou nele, eu acredito que esse livro está falando nessa parte aqui exatamente disso, que o nosso subconsciente pode chegar lá, porque ele é a nossa ligação direta com o onipotente, é através do nosso subconsciente. É óbvio que tem mais coisa, não é só o subconsciente, mas através dele, ele é a ponte que faz a ligação entre a gente, aqui na Terra, e lá os céus. O subconsciente é o livro da vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-lo como manifestação objetiva sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, o objetivo e o subjetivo, visível e invisível, pensamento e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado pela mente raciocinadora, consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para a parte mais antiga do cérebro,
aonde se torna cerne da manifestação e manifesta no que você experimenta. Conforme já explicado, o subconsciente não tem capacidade de argumentar. Baseia-se apenas no que você escreve nele. Aceita como final, ou verídico, ou conclusão da mente consciente. Este é o motivo porque você está sempre escrevendo no livro da sua vida. Uma vez que seus pensamentos se transformem em experiências, a esse respeito escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. Aqui a gente entende que nós temos duas mentes. Uma mente que é racional e uma mente que é irracional. Uma mente que é consciente e uma mente que é inconsciente. O racional é aquilo que eu raciocino, aquilo que eu penso. O inconsciente, ele não raciocina, ele não pensa, ele não define se aquilo é certo ou se é errado. Ele simplesmente aceita aquilo que o seu pensamento, que você pensou, e o seu consciente diz, não, isso é correto. Ele simplesmente vai aceitar aquilo e vai escrever, vai gravar nele. E uma vez que ele gravou nele, ele vai fazer com que você experimente, que você viva aquilo, ou ele vai ficar guardado dentro dele. Essa informação que você gravou ali. Por exemplo, eu pensei, eu quero viajar para a Bahia, eu quero conhecer Bahia. Esse é o meu pensamento. Racional. Quando eu imprimo esse pensamento e eu declaro que eu vou viajar tal dia para a Bahia, eu estou escrevendo isso lá no meu subconsciente. E o meu subconsciente vai começar a trabalhar, vai começar a movimentar coisas ao meu redor para que eu consiga fazer, que eu consiga cumprir aquilo que foi raciocinado, aquilo que ele entendeu como sendo o norte que eu dei. Bom, meu norte é, vou dia 30 de dezembro conhecer Bahia. Então ele vai começar a fazer o quê? Arrumar o dinheiro, passagem, como que eu vou chegar lá, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se eu vou de avião. Isso tudo ele vai começar a movimentar para que aquilo que foi impresso nele se transforme em realidade, em verdade, e ele vai expressar isso, vai externar esse pensamento em forma de. Qual que é a palavra aqui? É expressão mesmo. Ele vai expressar isso que eu estou fazendo. Porque quando eu estou pensando racionalmente, eu estou imprimindo nele. E quando ele está agindo, ele está fazendo que eu expresse, meu corpo expresse aquilo que está dentro do meu subconsciente. Só prosseguindo aqui, então. O que é impresso torna-se expresso. William James, pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita, a sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas, é dominada pela lei da vida. O que você nela grava, ela move céus e terra para realizar. Por isso mesmo, você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tantos caos, sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas, poucos saberem da interação entre a mente consciente e o subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo, em concórdia, em paz, sincronicamente juntos, você tem saúde, felicidade, paz, alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas de modo harmonioso e pacífico. E aqui nós vamos entrar de novo, né? Nós estamos comentando, né? Que você vai gravar no seu subconsciente, ele vai te responder.
Ele vai fazer com que você execute aquilo que foi gravado nele. Ele vai se movimentar para que você consiga executar aquilo. Mas é preciso que a mente consciente e a mente inconsciente esteja em harmonia. Porque se elas estiverem em desarmonia, deixa eu pegar um carregador aqui. Se elas estiverem em desarmonia, nós vamos entrar em conflitos. E aí ele diz que, olha, tantas pessoas entram em conflito, né? Passam por sofrimento, por quê? Mente consciente e inconsciente estão trabalhando em oposição, estão em compassos diferentes, elas não estão em harmonia. O consciente está falando uma coisa, mas o subconsciente está falando outra. E a sua crença está conflitando no meio de tudo isso aí. Eu acredito uma coisa, estou pensando racionalmente fazer outra, e meu subconsciente está falando outra. Então está faltando harmonia. E quando falta harmonia entre mente consciente e a mente inconsciente, há grande probabilidade da gente entrar em conflito e confusão. E isso pode se transformar em doenças, em problemas psicológicos, né? Pessoas com grandes problemas, com muitos problemas psicológicos. E se a gente for dar uma pesquisada mais a fundo, a gente vai perceber que vai ter essa dificuldade entre o que ele pensa, o que ele acredita, com aquilo que está gravado no seu HD, né, que é o seu subconsciente. Então é importante que a gente consiga ser uno, ser íntegro, ser harmonioso entre consciente e o subconsciente. E isso faz muita diferença. Certa vez, existia uma pessoa muito famosa, um mago lá na região, acho que na Europa, né? E a partir daí ele morre. E muitos anos, mais de um século depois, o pessoal foi lá na tumba dele para exumar ele lá. E acreditava que ali existiria o segredo, né? Eles descobriram o segredo da vida. E encontraram. Lá estava escrito assim com ele: assim dentro, assim como fora. Assim como é dentro, assim como fora. Assim como é em cima, assim como é embaixo. Assim como é dentro, e está falando do seu mundo interior, está falando do seu subconsciente. Assim também é fora. É o seu mundo exterior, seu mundo consciente, seu mundo natural que a gente vivemos. Ou seja, eu não posso viver dentro um personagem e fora ser um outro personagem. Não, ele está dizendo, assim como você é dentro, assim você tem que ser fora. E ele diz, assim como você é aqui embaixo, assim também é lá em cima. E aí vem aquela oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como é no céu, que seja aqui na terra também. Assim como é na terra, que seja no céu também. E esse sincronismo, essa sincronia, né, precisa estar sendo trabalhada em nossas vidas todo santo dia. Todo santo dia. E a gente, quando você começa a ter uma consciência de quem você você começa a perceber que às vezes tem uma coisa errada, você começa a perceber e entender que tem alguma coisa errada. Eu não ajo dessa forma, eu não penso dessa forma. E aí dá tempo, ou seja, você tem condições de corrigir, de melhorar, antes de que a gente entre num processo aí de conflito, né? Mas por isso é importante que nós possamos ter essa consciência. Nós somos uma pessoa que tem duas consciências, que elas precisam trabalhar juntas e com harmonia, falar a mesma linguagem. Tanto a consciência inconsciente, o subconsciente, como a parte consciente. E aí, seguindo um pouquinho para frente aqui, ele diz assim: em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente
é expresso na Terra, no espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e todos os videntes iluminados de todas as eras. Tudo que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sob forma de situações, experiências e eventos. Ação, emoção tem que se equilibrar-se. Assim como é no céu, sua mente, assim como é na terra, seu corpo, o ambiente. Esta é a grande lei da vida. Em toda a natureza você vai encontrar a lei da ação e reação, do repouso e movimento. As duas têm que estar, as duas têm que se contrabalançar. E quando isso ocorre, há harmonia, há equilíbrio. Você está aqui para deixar que o seu princípio da vida flutua rítmica e harmoniosamente em sua pessoa. O que entra e o que sai devem ser iguais. Gravação e expressão têm que ser idênticas. Todas as suas frustrações têm que origem no desejo insatisfeito. De novo, ele está falando, olha, o seu interior e o seu exterior tem que ser igual. Ele precisa ser igual. E a gente vê pessoas, às vezes, entrando numa paranoia dessa de querer mostrar status, por exemplo, que o interior dele é uma coisa, mas ele quer mostrar para o outro que ele é outra coisa. O seu interior ele é simples pra caramba, mas ele quer mostrar externamente que ele é o cara, o bambambam, que tem um carrão do ano, que tem a roupa, que usa roupa caras, relógio caro. Aí ele para tentar mostrar algo que ele não é interiormente, o interior dele não é isso. Ele faz dívidas, ele faz gasto, ele compra coisas, ele faz. E aí ele vai chegar um momento que ele vai se frustrar, porque são dois personagens numa só pessoa que estão vivendo com desarmonia. O seu interior é simplão, é o meu caso. Eu falo isso de mim. O que eu gosto da vida? Vida simples, pego no carrinho para a roça, final de semana. Maravilha. Eu estive pensando, imagina se eu poderia ter um bom carro, ficar ostentando um carro? Posso. Mas vai haver um conflito gigantesco entre o meu eu interior com o meu eu exterior. Eu sei que vai acontecer isso. Porque eu vou me frustrar. Ah, eu quero ir para a roça. Ah, meu carrão eu não posso botar na estrada de terra. Aí o meu consciente quer fazer uma coisa, o subconsciente quer fazer outra, e eu vou acabar entrando em processo aí de desilusão, de frustração, e quem sabe até entrar em um processo de depressão, porque são pessoas diferentes vivendo no mesmo corpo, com ideias, com pensamentos, com desejos diferentes vivendo no mesmo corpo. E aí continua assim, ó. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esse pensamento gera emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um encoradouro. As emoções da natureza negativa manifestam-se frequentemente sob forma de úlceras, problemas cardíacos, tensões e ansiedades. O que é que, neste instante, você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula do seu, partícula do seu ser expressa a ideia. A vitalidade do seu corpo, a situação financeira, seus amigos, estado social, constituem reflexos perfeitos da ideia de que você faz de si mesmo. Este é o significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que expressa em todo o seu aspecto da vida. Nós nos prejudicamos com ideias negativas que cultivamos. Com que frequência você se prejudica ao ficar com raiva, ciúme, assustado ou negativo?
Esses estados são veneno que penetram na mente subconsciente. Você não nasceu com elas. Alimente o seu subconsciente com pensamentos geradores de vida e elimine todos esses padrões negativos neles alojados. Continuando a fazer isso, todo o passado será apagado e desaparecerá da sua memória. Aí o que ele está dizendo? Precisamos estar tentando mudar esses pensamentos negativos que vêm em nossa vida. Às vezes, pensamento de medo, pensamento de incapacidade. Nós não nascemos para assim. Nós nascemos para ser vencedores, conquistadores. Isso já está no nosso ser. Só que a gente deixa com que muitas coisas, muitos pensamentos que vão entrando na nossa mente, vai escrevendo lá na nossa mente negativa, coisas negativas. E às vezes nós não damos conta disso. E continuamos escrevendo coisas ruins que eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não tenho jeito, eu não sou isso, eu não sou... Cara, você é. Talvez precisa mudar a sua forma de pensar, a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira, o prisma, de que lado você está vendo uma situação ou uma dificuldade. Como você vê? E de repente você vê aquilo como um problema tão grande, mas se você der um passo para o lado, você vai ver, opa, tem uma saída fácil aqui, tem solução. Às vezes você pensa que isso é intransponível, para mim é impossível eu passar por esse problema. Não, um passo para a sua direita, um passo para a sua esquerda, você vai ver que tem uma saída. Tem como a gente chegar a um lugar melhor. Vamos seguir aqui, ó. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, pois pode atrapalhar um bocado essa operação. A preocupação, ansiedade, medo, depressão interferem no funcionamento normal do coração, do pulmão, do estômago e do intestino. Aqui está falando ele deu um exemplo aqui antes, que é o seguinte: tem um piloto pilotando um avião a uma certa velocidade, e você passar por ali, você conversar com o piloto, a probabilidade de você tirar a atenção do piloto é muito grande. Mas ele sabe o que está fazendo. E aí ele faz uma comparação e traz para nós aqui. Que da mesma forma, que a gente diz da mesma forma, a nossa mente consciente, ele é incapaz de controlar as funções do nosso corpo. Conscientemente, eu não digo, meu coração agora eu quero que ele bata a 80 batidos por minuto. Conscientemente, eu não digo assim para o meu intestino, eu vou fazer ele fazer, né? Agora eu vou beber água e eu quero que você elimine já de imediato. O intestino, que eu vou tomar água, eu quero que você elimine só daqui a 3 dias. Não tem isso como fazer isso conscientemente. E aí, o que ele está dizendo não deixe que o seu consciente interfira, tira essa atenção do seu subconsciente, daquilo que ele tem que fazer. Porque a parte dele ele vai fazer. E quando você tem essa preocupação de querer fazer algo assim, essa preocupação pode se transformar o quê? Em ansiedade, medo, né? Pode ser influenciar no funcionamento do seu estômago, do seu intestino e outras coisas, outros problemas mais, tá? Vou adiantar um pouquinho aqui nós vamos falar aqui hoje. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Ela é inconsciente, mas conscientemente eu posso interferir nela
né? Como eu já disse antes aqui, conscientemente eu posso fazer com que ela faça algo ou que ela expresse, faça com que eu expresse algo através daquilo que eu imprimo nela conscientemente. A primeira coisa que a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Olha, tem uma coisa aqui. Mente inconsciente, ela nunca para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora seu subconsciente seja construtor do seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente e não com o subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira, a consciente, ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo que você pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas, harmoniosas. Comece agora a cuidar da sua mente consciente, sabendo que no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, produzindo a manifestação de acordo com o que é a maneira habitual como você pensa. De novo, vamos lá, voltar à questão de pensar coisas boas, né? Se eu tenho no meu consciente, se eu penso e continuo pensando coisas ruins, eu estou sempre imprimindo coisas ruins no meu subconsciente. Mas se eu mudo esse meu jeito de pensar, se eu mudo a forma de pensar, eu começo a pensar coisas boas, coisas produtivas, coisas que engrandecem, coisas harmoniosas, coisas justas, coisas verdadeiras, eu começo a imprimir esse tipo de informação dentro do meu subconsciente. E o meu subconsciente vai começar a agir, a modificar o meu jeito de agir, o meu jeito como eu faço as coisas. Por quê? Ele vai expressar em mim, exteriormente, que entrou, foi lá dentro, mudou, e eu vou expressar agora uma pessoa diferente. E aí vem aquela questão que as pessoas falam assim, nossa, mas como você mudou? Às vezes a pessoa vai para a igreja, se converte a uma denominação qualquer, e aí a pessoa, nossa, você mudou, hein? Você não é mais o mesmo. Por que não é mais o mesmo? Porque o seu consciente trabalhou no seu subconsciente e agora o seu subconsciente está expressando para o mundo uma pessoa diferente. Às vezes ela é uma pessoa negativa, ela deixa de ser negativa. Ela é uma pessoa mentirosa, ela deixa de ser mentirosa. Ela é uma pessoa medrosa, ela deixa disso. Ela abandona isso e começa a expressar uma nova pessoa, uma nova criatura. Aí, continuando aqui, ó, lembre-se, da mesma forma como a água torna a forma de um tubo aonde flui, o princípio da vida é que você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença cuidadora do subconsciente está fluindo através de você, sob forma de uma harmonia, saúde, paz, alegria, prosperidade. Pense no subconsciente como na inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente para o seu corpo e vivificando e inspirando-o em torná-lo mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente desta maneira. E assim como você pensa, assim você fará. De novo, ele está falando, olha, busca esse tipo de informações, busca esse tipo de pensamento. Olha, bota na sua cabeça que o seu subconsciente se liga com o eterno, ele se liga com Deus. Então há uma corrente de fluido, eu sou um canal por onde eu recebo essas bênçãos. E eu preciso entender que eu recebo essas bênçãos. Eu posso receber, eu recebo, mas
eu preciso expressar isso no mundo. Eu preciso expressar isso. E como que eu expresso isso? Quando eu recebo isso, essas informações, como eu recebo como eu sou um canal de bênçãos, como eu recebo essas bênçãos entram no meu consciente, vai para o subconsciente, e eu expresso isso para o mundo. Isso sai depois de mim. Isso as pessoas vão enxergar, as pessoas vão sentir. E aí ele diz, olha, assim como você pensa conscientemente. Como que eu penso? Assim você fará. Eu penso que eu tenho condições de consertar celular. Se eu penso nisso, eu tenho certeza que eu tenho condições disso. A minha mente subconsciente, que vai estar ligada ao onipotente, vai fazer com que várias coisas se movam, né? Vai fazer com que eu conheça um tal de Douglas que mora na Bahia, que vem passear aqui na minha cidade, e o rapaz é da área e ele vai fazer um convite. Olha, você gostaria de aprender a consertar celular? Eu te dou um curso para você? Isso, é a mente subconsciente funcionando. É ela trabalhando em prol de mim. É dessa forma que eu consigo fazer com que o meu subconsciente trabalhe em prol daquilo que eu quero. É quando conscientemente eu faço, e eu imprimo no meu subconsciente, meu subconsciente busca essa informação no universo, na fonte, a fonte devolve isso para o meu subconsciente e eu expresso isso aí. E aí daqui a pouco as pessoas vão dizer assim, nossa, mas o Gonçalves nunca mexeu com o celular antes, agora ele está consertando o celular, que bacana. Conserta meu celular, conserta daqui, conserta dali. E para a gente terminar, a gente queria deixar aqui só deixar as ideias principais aqui, mano, do que nós estudamos sobre esse capítulo, né? Que são 9 ideias principais que tá nesse capítulo, que não deu para a gente ler todo. É óbvio que é muito pouco tempo para a gente explicar todo ele e seja entendido, né? Então a gente convida as pessoas que estão aí, que vão assistir essa reunião nossa, que adquira esse livro, que leia esse livro, então, ou que participe aqui do nosso grupo, né? E venha também estudar, desenvolver, crescer, buscar conhecimento, que é um livro de uma leitura muito simples, mas que transmite um conhecimento muito grande, né? E aí ele diz assim, a mente subconsciente controla todo o processos vitais do seu corpo e conhece a solução para todos os problemas. A mente subconsciente ela controla todos os processos respiratório, circulatório, sanguíneo, todos os processos de alimentação, de respiração, de reprodução, todos os processos a mente subconsciente controla. E ela conhece a solução de todos os problemas. Mas como que ela conhece? Ela não é una com o onipotente? Ela não se fala com o onipotente? Se o onipotente sabe todas as coisas e nós somos parte do onipotente, então essas todas as coisas estão dentro da gente também. Alguns vão ir muito mais longe, né? A gente vai pegar aí um Shakespeare da vida, um Tesla da vida, pessoas que tinha ainda essa ligação muito maior ou conhecia muito mais esse caminho, né, entre a gente e a fonte infinita. Antes de dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob forma de situações, experiências, fatos.
E por isso mesmo você deve vigiar cuidadosamente todos os 10 pensamentos acolhidos pela sua mente consciente. A lei da atração e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que você pensa. Assim como você pensa, assim você é. Então tenha muito cuidado como você pensa e do que você está pensando. Toda frustração tem origem no desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos, dificuldades, a mente subconsciente reage nesta conformidade e você bloqueia o seu próprio bem. O princípio da vida fluirá na rítmica e harmoniosamente se você afirmar: acredito que o poder subconsciente que me deu o desejo está materializando por meu intermédio. Essa técnica desenvolve todos os conflitos, dissolve todos os conflitos. Com preocupações, ansiedade, medo, você pode interferir o ritmo normal do seu coração, pulmão e outros órgãos. Alimente o seu subconsciente com pensamentos de harmonia, de paz, de saúde. Todas as funções do seu corpo voltarão à normalidade. Mantenha a mente consciente ocupada com expectativa do melhor e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. Imagine um final ou uma solução feliz para o seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo subconsciente, que o transformará em realidade. Pessoal, essa era a participação que eu queria, a minha contribuição no dia de hoje. Queria agradecer aí ao Pedro Lima por essa oportunidade de estar expressando para vocês aqui um pouco daquilo que eu entendi, que aprendi na leitura desse capítulo, né? E aí eu abro agora aí para que os colegas aí possam compartilhar e possam acrescentar essas opiniões aí. Muito obrigado a todos aí. Eu que agradeço, Gonçalves, pela participação maravilhosa. Agora eu vou interromper a nossa gravação aqui para que nós possamos entrar na discussão, né, do tema, colocar o nosso ponto de vista também. Então, deixa eu só interromper aqui.